no canal com esse vídeo espírita, né? No canal Quintal dos Espíritos. Eu sou o Luiz Vieira, para quem está chegando agora. Então a gente vai tratar mais de algum assunto espírita. Eu já fiz um vídeo, eu estava fazendo uns vídeos naquela parte do Livro dos Espíritos, né? Que fala sobre espírito e matéria. Claro, né? E eu queria hoje dar meio que um resumo mais assim, bem compreendido da coisa, né? De uma forma mais simples, para que você entendesse do que nós falamos aqui. E por quê? Porque eu vejo muito, inclusive orador espírita, muita gente que comenta comigo que está lendo as obras espíritas, que está... uns que dizem que o corpo do espírito, que é o perispírito, é semimaterial, então ele pensa que é material. E essas aulas, quando você lê lá o Livro dos Espíritos, está escrito lá, o que existe? Deus, espírito e matéria. Então você está dizendo o que com isso? Então muita gente não entende o que é que se está dizendo com isso. Então se está dizendo que existe um ser, Deus, no caso, aí se está dizendo que Deus criou um universo ou coisas no universo aonde pudessem habitar filhos que ele criou. Então você tem Deus, os filhos de Deus são os espíritos e que vivem em algum tipo de localização. Aqui nós estamos ainda no imaterial. E aí Deus criou. Então vamos de novo. Deus criou espírito e matéria. Pronto, aí enrolou um pouquinho. Quando a gente fala isso, as três coisas universais, Deus, espírito e matéria, o que é que nós estamos dizendo? Então, primeiro nós temos que já separar isso. Deus e espírito, pai e filhos. E material. Mas o que é material? Então, quem vai dar essas aulas, quem vai dar essas palestras, quem está no curso, tem que ter em mente, bem explicado, a primeira coisa é este princípio. O que é chamado de matéria? Quando você fala que algo é material, ou quando você fala que algo é imaterial, o que é que você está falando? Então, material é qualquer coisa, qualquer coisa que pode ser percebido, detectado por nós ou por algum instrumento que nós criamos. Então, vamos dizer assim, vamos voltar ao passado. Quando não existia nenhum instrumento, então o que nós, as pessoas, poderíamos perceber era chamado de matéria. Tudo aquilo que você não via era nada ou imaterial. Veja bem, agora vamos separar. Uma coisa pode ser invisível, mas material. Então, quando você fala que uma coisa é invisível, não quer dizer que ela é imaterial, quer dizer que ela não é vista. Porque pode ter uma circunstância que a torna invisível. Ou melhor, ela já existe visivelmente, mas só que nós não temos um instrumento para... Mas ela existe, ela está invisível. Por exemplo, os micróbios, talvez bactéria, algum tipo de... Os seres microscópicos, eles produzem efeitos, estão lá, mas quando não existia instrumento, eles não eram vistos. Então é como se eles não existissem. A pessoa tinha uma infecção em um determinado lugar, uma ferida que surgia, não sei se surgiu do nada. Porque a pessoa não via, não tinha como ver o que provocava aquilo. A partir do momento que surgiu o microscópio, a gente conseguiu ver que existem, sei lá quantos milhões de milhares de seres microscópicos. Então, a partir do momento que eles são percebidos, a partir do momento que eles são vistos, são percebidos, podem ser analisados e tudo, então aí dá-se um nome para cada um,
tem lá a ciência, faz a nomenclatura, o estudo daquilo, e aquilo passa a ser matéria. Então, dentro do ponto de vista da matéria propriamente dita, do átomo até onde pode ser percebido e visto, chamamos de matéria. Agora, você não vê um átomo a olho nu, mas se um instrumento nosso já pode perceber alguma coisa, essa alguma coisa pode se considerar material. O que falta é fazer uma nomenclatura, o que é isso, o que isso faz, isso surgiu de onde, essas coisas assim. E tudo aquilo que está dali para trás, que não pode ser percebido, visto de forma nenhuma por nenhum instrumento, nós chamamos que é imaterial. Ou seja, é algo, mas para nós, nesse estado que nós estamos, que é um estado que nós estamos, que nós chamamos de material, matéria mais sólida, embora a matéria não é sólida, mas chamamos de sólida, tudo que é visto nesse meio para nós, passa a ser material. O que não é percebido é imaterial. Então você precisa ter isso nessas aulas bem definido aqui, porque as pessoas, eu vejo que elas estão lendo, elas não estão entendendo. O corpo do espírito, por exemplo, vou dar um exemplo. Ele é de uma natureza semimaterial, ele é material? Eu já vi gente falar que é. Não é. E por que não é? Porque precisa compreender isso que eu acabei de falar. Ele normalmente, no seu estado normal, ele não é visível, ele não é perceptível, ele não produz nada, ele não é perceptível por instrumento nenhum. Então o espírito, ele é, com este corpo, ele é o espírito com o corpo do espírito, que chama perispírito, Kardec chamou, ele é imaterial. Luizão, mas ele é visto pelos médiuns, então ele é percebível. Não, ele não é percebido pelos médiuns num determinado faixa. Ele é quando torna-se perceptível aos médiuns. Acontece que os médiuns têm uma faculdade que também não é material, embora dependa do corpo material, que percebe os espíritos. Mas naturalmente você não vê, porque senão você passava na rua, Zé, tudo bem? Você morreu bem? Como é que você está? Faz uma semana, eu estou vivendo bem, eu sei como é que morreu bem. Isso não acontece. Porque o dia que acontecer, a ciência vai catalogar o espírito, tem um corpo material que se chama perispírito, que acontece isso com ele, e ele torna-se visível após a morte. Ela vai fazer uma nomenclatura. Por enquanto são os espíritos que dizem, então perispírito não é material. Mas esse sem material, ele não tem elementos, como diz lá, está escrito que ele é o princípio da matéria, ele é o liame que une o espírito à matéria, você percebe o espírito por causa do perispírito, então ele não é material? Não. Uma vez que não é percebido no seu estado natural, não temos um instrumento. Olha o espírito lá, quando tiver, então passa a ser, temos que torná-lo material, porque ele já faz parte do nosso universo. Aí o que acontece? O espírito sem perispírito é imaterial, com o perispírito é material. Mesmo que não seja visível normalmente aos olhos, mas já é perceptível, mas por enquanto não temos esses instrumentos. Mas ele é semimaterial. Mas qualquer coisa é semimaterial, você tem que pensar que o perispírito estamos mais próximo da matéria, mas também veio de outra coisa. Ora, essa outra coisa, tudo não vem do elemento cósmico universal? Então podemos dizer que o elemento cósmico universal é o princípio da matéria, então ele também é matéria? Não. Tudo veio de lá, o que nós conhecemos e chamamos de matéria, veio de lá, mas lá ele não é matéria. Para nós não é. O dia que a gente puder ver, podemos pegar um punhadinho de fluido cósmico universal e fazer tal coisa, a ciência vai catalogar, vai dar uma nomenclatura e vai estudar, aí sim será chamado de matéria. Mas ele é algo, porque ele não pode ser coisa nenhuma. O problema é que nós temos que dar um nome à coisa. Então, dizemos, ele é algo, por determinados efeitos, por dedução, nós deduzimos que algo mais sólido veio de algo menos sólido e sucessivamente, ou que você possa dividir algo sucessivamente, uma hora ele fica invisível, mas está lá, por dedução. Então, a linha é isso. Chega num certo ponto que você não consegue ver mais esse algo, e de lá para lá ele é imaterial. Então tem Espírito, Deus e
matéria. Deus, Espírito e matéria é a trindade universal. Mas é isso, quando se fala elementos gerais do universo, você tem essas três coisas como dado principal. Tem que começar por isso. Senão você embola tudo e acaba pensando que coisa que não é matéria seja e o que é para ser não é. Então o estudo espírita tem que começar nesse capítulo, né, do Livro dos Espíritos, dessa base aí. Pois é, galera, fica aí o meu abraço para vocês, espero que tenha ficado explicado, né? Como os Espíritos dizem, é preciso que nós nos entendamos primeiro sobre as palavras, sobre as versões, né? Para que eles possam responder de acordo, né? Mas pense sobre isso, estude, leia mais as obras básicas e até o próximo vídeo, a gente traz mais algum assunto. Tchau!